O Carluxo está completamente descontrolado com a inevitável prisão do Bolsonaro, e ele dá demonstrações públicas desse descontrole ao implorar para os seus apoiadores pararem de falar da prisão do Bolsonaro. O próprio Carlos se sente culpado porque ele abandonou as redes sociais do pai, e sem Carlos não há engajamento da base. E o pior, quanto mais natural for o entendimento de que a prisão do Bolsonaro vai acontecer, menos mobilizados estarão os manifestantes bolsonaristas. E o pior é que a prisão do Bolsonaro, com a confissão do Mauro Cid, deixa de ser uma perseguição jurídica. E além de se sentir culpado, o Carlos também teme, porque a prisão do Bolsonaro acelera os processos contra ele na justiça. Na sua percepção, coloque nos comentários qual é o motivo do descontrole do Carluxo. É medo? É o sentimento de culpa por ter abandonado o Bolsonaro? Deixa o seu like se você curte ver o Carlos desesperado e se inscreva no canal. Esse chilique do Carluxo aconteceu nas redes sociais. Ele fez diversas postagens implorando para os seus seguidores, para os seus apoiadores, pararem de falar da prisão do Bolsonaro. Porque quanto mais os apoiadores do Bolsonaro falarem na condenação do ex-presidente, mais naturalizada ela estará e mais fortalecida estará a percepção popular, até mesmo dentro do bolsonarismo, de que o Bolsonaro vai ser preso. E ele próprio falou, nós não podemos validar a percepção da prisão do Bolsonaro. Então esse é o grande medo do Carluxo, porque quanto mais naturalizada estiver a prisão do Bolsonaro, quanto menos o sentimento de injustiça estiver presente, menos desmobilizada a militância bolsonarista estará, e mais enfraquecido e mais, como eu posso dizer, abalado o próprio Bolsonaro ficará. Porque essa declaração do Carluxo aconteceu um dia após a manifestação pública de choro do Bolsonaro em Goiânia. O Carlos, ele sabe muito bem quando o papai está bem ou quando o papai está mal. E foi óbvio aquilo. Nós comentamos aqui no canal, olha, o Bolsonaro tá muito estranho. Ele visivelmente estava abalado e desconfortável em Goiânia. Ele foi até Goiânia para participar de uma celebração a respeito dele, de uma condecoração e para ir ao dentista também. E nas manifestações públicas que foram filmadas, o Bolsonaro visivelmente estava mal, estava chateado, porque a viagem a Goiânia aconteceu um dia após a Quinta-feira do Terror. Porque foi na Quinta-feira do Terror que o Walter Delgatti acusou o Bolsonaro na CPI dos atos antidemocráticos e também o advogado do Mauro Cid falou que o Cid iria confessar. O Bolsonaro, ele é alguém que faz uso de medicamentos, o próprio já falou, e ele estava muito mal, tanto que quando ele abraça uma criança ele começa a chorar. Demonstrações públicas de choro é porque ele tá mal. E a vida do Bolsonaro, como a gente já falou, acabou, pessoal. Todo dia sai uma notícia negativa, todo dia é uma polêmica, todo dia há a possibilidade de haver uma busca e apreensão na casa dele da Polícia Federal e até mesmo uma prisão preventiva. Bolsonaro sabe que dificilmente a prisão preventiva vai acontecer agora, mas há sempre o temor. E o Carlos, ele vê essa situação e o próprio se sente culpado. Porque nós temos que lembrar que em abril o Carluxo abandonou as redes sociais do Bolsonaro. E quem criou o mito Bolsonaro, o revolucionário social, foi o Carlos. Foi o Carlos que absorveu as estratégias do Steve Bannon lá no Donald Trump e trouxe e montou o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele passa de um bufão, ele passa de ser apenas um contestador, um provocador das esquerdas para ser esse revolucionário social com o Carlos. Era o Carlos que sabia como engajar os bolsonaristas, mas com o distanciamento que o PL provocou junto com a Michelle entre Carlos e Bolsonaro, Carluxo rompeu porque queria se sentir mais valorizado. Só que sem Carlos não há um mito, e sem o mito não há engajamento. Ele abandonou o pai. Ele agora vê que os próprios bolsonaristas abandonam o Bolsonaro e começam a absorver a percepção que o Bolsonaro vai ser preso. E assim o que acontece, Carlos se sente culpado pela prisão do pai, porque a prisão do Bolsonaro, pessoal, ela está ficando um processo natural. O judiciário teme que haja uma percepção de injustiça no processo, de assodamento no processo. Então tudo está sendo caminhado e construído da forma mais natural possível. O primeiro foi a cassação do Bolsonaro, para evitar qualquer tipo de fala lá para 2025, 2026, que o Bolsonaro foi preso para que ele seja retirado da disputa política porque ele era o favorito para ganhar as eleições.
Não, Bolsonaro não vai poder disputar 2026. Então a prisão de Bolsonaro não interfere em absolutamente nada no processo eleitoral. Depois, o cerco aos aliados do Bolsonaro. Todos eles estão envolvidos com algum escândalo. É Frederico Vassef, é Silvini Vasquez, é Anderson Torres, é o próprio Mauro Cid. Todos eles estão reunidos em torno de Bolsonaro. Ele é o elo de ligação. Em todos os processos, Bolsonaro era o maior beneficiado de tudo isso. Por fim, só falta um apontamento que pode vir com a delação premiada ou com a confissão do Mauro Cid. E essa confissão do Mauro Cid, que pode acontecer tanto no caso da falsificação dos dados de vacinação do Bolsonaro, quanto no caso das joias, seria o elemento final. Porque com a confissão do Mauro Cid, acaba toda a percepção que a prisão do Bolsonaro era uma prisão injusta. Porque olha, ninguém falou nada, não havia nenhuma prova contra o Bolsonaro. Então essa prisão é feita com base em ilações, em uma perseguição jurídica. Mas com o Mauro Cid apontando, eu fiz a mando do Bolsonaro, não há mais essa percepção. Bolsonaro passa de um injustiçado para um condenado com justiça. E isso Carlos quer evitar ao máximo, porque a Polícia Federal joga bem e quer evitar esses assodamentos. Reportagem da Malu Gaspar, do O Globo. A Polícia Federal tem uma estratégia para evitar que o Bolsonaro seja preso nesse momento, para evitar essa percepção de injustiça. Uma prisão preventiva está completamente descartada. Até, segundo a Malu Gaspar, existiriam elementos para prender o Bolsonaro preventivamente, mas isso não vai acontecer. Esses elementos não são públicos e muito menos robustos o suficiente. Então, o que o Alexandre de Moraes e os investigadores querem evitar? A percepção de injustiça. Muito possivelmente eles vão tomar o passaporte de Bolsonaro para evitar uma fuga ao exterior. Só que nesse momento, prisão preventiva, não. Até porque quem teria que assinar esse despacho seria Lindor Araújo. E Lindor Araújo é uma aliada de Bolsonaro. Ela foi contra a prisão preventiva do Silvini Vasquez. E sempre que ela pôde, ela defendeu o Bolsonaro. Então, se for acontecer algum tipo de movimento para a prisão do Bolsonaro, somente depois da saída. Até a lâmpada apagou aqui. Somente após a saída do Augusto Aras. A prisão do Bolsonaro deverá acontecer lá para 2024, o que dificulta o apoio político ao ex-presidente. E isso o Carluxo também sabe, que sem o apoio do PL, com o distanciamento e o isolamento político, Bolsonaro fica muito mais fraco. Por isso que ele vai precisar da militância. Porque o PL já falou para os seus candidatos a prefeito no ano que vem, não se aproximem de Bolsonaro. Porque a cassação do Bolsonaro já afetou a imagem dele. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, não sabe se a presença do Bolsonaro ou não no palanque tira votos dele. A proximidade com o Bolsonaro pode prejudicar o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, na sua corrida eleitoral. E se isso aconteceu com a cassação, o que poderá acontecer com a prisão do Bolsonaro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então o próprio Costa Neto, que defende publicamente o Bolsonaro, já avisou: vamos manter distância. Vamos manter distância, não vamos prejudicar o PL. Só que quanto mais a prisão demorar, mais difícil vai ficar para mensurar os impactos políticos da prisão do Bolsonaro no capital político dele. E também no capital eleitoral para 2024. Só que sem o apoio político, com esse isolamento, fica muito mais difícil para que o Bolsonaro saia ou escape ou consiga enfrentar esse processo. Porque ele vai estar isolado. E quanto mais isolado, mais fraco ele estará. E Carlos sabe também que ele próprio está na mira da justiça. Existem alguns inquéritos pesados contra o Carlos. Um deles movido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por conta de rachadinha no gabinete dele. As provas são robustas, esse processo está rolando desde lá de 2019, 2020, só que sempre foi muito difícil avançar por conta da presença de Bolsonaro como presidente da República. O Bolsonaro tinha um poder muito grande e claro que isso dificultava as investigações. Sem Bolsonaro para blindar Carlos, Carlos fica enfraquecido. E existe também outro processo aí no âmbito federal, o inquérito das milícias digitais. Carlos Bolsonaro era, segundo as fontes que apontam, o chefe do Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio era uma organização dentro do Palácio do Planalto para atacar instituições republicanas, para atacar adversários de Bolsonaro, propagando notícias falsas e ataques coordenados. E a gente sabe que se nesse caso do Mauro Cid for configurada uma organização criminosa com a presença do Bolsonaro, várias outras investigações vão acabar se desdobrando para outras organizações criminosas, vários núcleos criminosos dentro do Palácio do Planalto
tendo o Bolsonaro como mandante, e aí pega Carlos, pega Flávio, pegará todo mundo. Carlos percebeu a fraqueza do pai, ele percebeu o abandono, e ele sabe que ele tem culpa nisso, porque ele próprio abandonou o Bolsonaro. Carlos vai ser preso, ou melhor, Bolsonaro vai ser preso, e Carlos vai ficar com a culpa, porque a gente lembra que ele e o Flávio discutiam qual seria a melhor forma para abordar a prisão de Bolsonaro depois que ele perdesse a eleição. E nunca houve consenso entre os dois. Carluxo queria que Bolsonaro agisse de um modo mais enérgico contra as instituições. Flávio tinha uma visão oposta. Flávio queria que Bolsonaro se submetesse às instituições para não tensionar as relações ainda mais. Nós vimos que não tensionar não ajudou em absolutamente nada. A prisão de Bolsonaro vai ruir ainda mais a família.